Sejam todos bem-vindos à Hora do Imobiliário. E a Hora do Imobiliário sem moderação. Esta Hora do Imobiliário começa numa conversa interessante de um grupo de profissionais e que decidiu criar um momento para analisar o imobiliário em profundidade. Pensamos que o Hora do Imobiliário permitirá que possamos todos navegar sobre as várias dimensões do setor. E aqui podemos também fazer uma breve apresentação dos atores da Hora do Imobiliário. Eu começaria por mim, Gideone André, engenheiro civil de profissão, atuando no setor imobiliário, estudioso deste setor e com responsabilidades em várias empresas ligadas ao setor. Temos aqui ao meu lado direito o Dr. Kleber Correia, que dispensa a apresentação, que é especialista em edificações urbanas, é especialista também em direito e é sócio-gerente da Proimóveis, que é uma entidade que tem contribuído bastante para o setor imobiliário. Do meu lado esquerdo está aqui o Dr. Augusto Fernandes, que tem sido um dos impulsionadores do setor imobiliário, economista e, como temos dito, é o nosso economista do setor imobiliário. A seguir temos o Dr. Rafael Patrício, que é o diretor comercial da Proimóveis, e que é alguém que tem feito, digamos, uma análise em profundidade aquilo que é o histórico da nossa cidade, do nosso país, do urbanismo e tentar fazer com que reflitamos naquilo que poderá ser a melhoria do nosso setor. E sem mais demoras, o Dr. Miguel Ribeiro, que é um dos vamos assim dizer, preparadores de vários agentes imobiliários que estão atualmente no mercado e também um especialista das várias dimensões do setor imobiliário, com passagem por Portugal e outras abordagens. Portanto, a Hora do Imobiliário é isso. É uma conversa aberta e penso que para este arranque nós podemos fazer uma análise sobre aquilo que aconteceu desde 2002 até agora. Eu acho que o ideal seria o Kleber começar a fazer uma análise sobre isso. Ok. Depois eu quero passar a palavra para o Miguel. O Miguel também está muito balizado sobre isso, porque praticamente começamos juntos aqui em Angola, né, Miguel? O mercado imobiliário começa em 2002 com a operação das petrolíferas e o imóvel então foi ganhando cada vez mais valor. A partir de 2004 começou a pegar mais tração, mais velocidade. O preço dos imóveis foram aumentando até mais ou menos 2010. 2010 começou a se sentir já uma certa crise que foi agudizada com a liberalização do câmbio em 2014. Então, a partir de 2014, nós temos a perda do poder econômico da população, porque, como liberalizou o câmbio, ficava mais difícil comprar as divisas, o preço dos imóveis estava em dólar, então praticamente aquela bolha do imobiliário estourou. Não havia mais consumidores, os construtores, os bancos pararam de conceder financiamento, e com isso os construtores também pararam de construir. E isso culmina com a falta de imóveis que nós temos hoje em dia. Hoje, o construtor ainda passa por não construir, porque não tem o crédito facilitado, seja para construção, seja para aquisição. Isso é um dos itens que nós vamos debater aqui, a questão do crédito, a questão da legalização dos imóveis e assim por diante. Mas acho que o Miguel pode dar um panorama melhor do que foi esse período todo. Bom, o panorama atual de 2004 foi quando eu comecei. Nós encontramos aqui no mercado Proimóveis e Própria Casa. Na verdade, Polangol na época. Polangol, exatamente. Polangol na época. Mas foi uma experiência bastante interessante porque nesta altura, 2004 a 2014, o mercado estava ao rubro. Nós tínhamos o dólar a 100, tínhamos
petrolíferas, tínhamos câmbios diretos, tínhamos expatriados para pagarem arrendamentos de 15 a 25 mil dólares de renda. As pessoas compravam casas a pronto, não havia crédito, portanto havia facilidade de aquisição direta. E em 2015, quando o petróleo cai de 100 para 30, tudo mudou. Os expatriados foram-se embora, ficamos com o mercado nacional e sem crédito, sem dinheiro, sem financiamento, e tivemos que encontrar soluções. De 2015 a 2020, quando chegou o Covid, estagnamos mais ainda. E a população a crescer. E deste período todo, de 2004 até 2026, nós temos mais ou menos noção de quanto é que cresceu de população. Portanto, encontramos agora em 2026 muitos constrangimentos. Como sair desta crise? Como sair desta crise? É importante que nós, os players do mercado, temos estado sempre a desenhar soluções para o país. E nesta conversa que vamos ter aqui, neste podcast, é importante porque aqui vamos trocar experiências e vamos aqui falar sobre soluções para aquilo que nós temos durante o dia, coisas que nós podemos remediar ou resolver se nos ouvirem e se aplicar as nossas fórmulas, digamos assim, para encontrar soluções para o seu país. Passo aqui também ao Rafael, porque a questão do urbanismo é muito importante para encontrarmos o caminho certo. Eu acho que fazemos muita coisa, mas não há uma direção. O plano urbanístico, o plano do território é que vai permitir nós encontrarmos o caminho ideal para as soluções que nós todos os dias falamos. Exatamente. Pois é, depois do Kleber e do Miguel darem aqui uma retrospectiva histórica do início do imobiliário em Angola e principalmente em Luanda, eu acho que, no fundo, quando o Miguel fala em estagnação, no fundo, houve ali um tempo em que se perdeu velocidade e, portanto, a informalidade ganhou espaço, que agora tem que se começar a poder recuperar e a reorganizar esse espaço que essa informalidade ganhou por isenção, ou seja, por falta de presença do Estado. E eu acho que, por um lado, este momento atual está a reorganizar-se e a recentrar-se na situação que é a mais premente, que é a da classe média, média-baixa e o social, que é exatamente a grande maioria do povo angolano. E, portanto, acho que é isso que, neste momento, onde todos os holofotes estão ligados e onde toda a gente pensa em soluções para essas gamas, para essas classes. E, no fundo, o que é que acontece? Vem ao de cima a necessidade de haver um programa social e um programa de habitação que tenha a preocupação de fazer projetos urbanísticos a pensar no futuro e que vá recuperar toda essa informalidade e toda essa habitação precária que existe em Luanda, que só para vocês terem uma noção, 69 museques existem em Luanda, onde vive a maioria da população, mais de 7 milhões de habitantes. Portanto, há que apanhar essa informalidade e essa anarquia urbana, e é isso que nós, os 5, todos os dias falamos, e quando nos encontramos andamos sempre a falar sobre isso. Eu passava aqui a palavra ao nosso amigo Augusto Fernandes, que sempre é muito telegráfico. que será muito telegráfico, exatamente. E não sei se tem a solução dessa musicalização. Isso é uma provocação. Claro. Temos sim, temos a solução. É só olhar para o mercado imobiliário no verdadeiro sentido. Começa em 2002. No final do dia, temos que fazer renascer em 2022. Ou seja, tivemos 10 anos
de mercado acontecer, até 2012, conforme o Kleber disse, fundamentalmente até 2014, mas podíamos dizer que ele começa a colapsar em 2012, fundamentalmente. É verdade. Depois sentiu-se mais em 2014, tornou-se público Foi. mais em 2014. Agudizou-se. Mas em 2012, 10 anos depois, ele começa a dar sinais de quebra. E deu-se conta que estava totalmente quebrado em 2022, que era preciso refundar. É aí onde nasce esse grupo de 5 pessoas que aqui está, muito dedicado, com muito empenho, né? E dizer que herdou valências de outros grupos que foram desistindo ao longo do caminho, porque quando se começa uma batalha em 2012 para não deixar morrer o mercado imobiliário, o exército ainda era grande, porque estávamos a vir do boom do imobiliário, todos acreditavam que no curto prazo era possível reverter, a equipa a lutar era grande, mas ela foi desmembrando-se até 2022, tornar-se uma equipa de 5 pessoas só, né? E hoje ela começa novamente a ganhar corpo, já temos jornalistas interessados a acompanhar o imobiliário, já tem espaço na imprensa, tem mais espaço no jornal, na televisão, né, em rádio, em podcasts. Quer dizer que ele começa a acontecer. E os números são interessantes. Temos 69 bairros em Luanda, temos um déficit de 2,2 milhões de habitações, temos menos 7 mil processos de crédito na banca, temos 350 mil casas construídas com fundos públicos, temos 20 mil milhões de dólares gasto em casas construídas com fundos públicos, e faço essa incursão numérica propositadamente para dizer que antes nós falávamos de imobiliário como meras palavras e hoje nós conseguimos falar do imobiliário com números. Ou seja, são vários números que começou o Rafael e eu podia decorrer sobre eles para o período todo da manhã. O que é bom é que nós hoje sabemos onde estamos e sabemos exatamente aonde queremos chegar. E onde nós queremos chegar é a normalização do mercado imobiliário, que acontece como acontece em qualquer parte do mundo. Comprar casa nas outras latitudes já organizadas é por intermédio de crédito à habitação. Nós temos as casas em Angola compradas a pronto pagamento, como disse Miguel. Todo mundo tinha dinheiro para comprar casa. 2004, 2005, 2016. Um apartamento T4 em Telatona, naquela altura, passou de 200 mil dólares para 1 milhão e 200 mil dólares. À compra com dinheiro próprio, com capitais próprios. Esse quadro atual mudou completamente. Ou seja, mesmo de 2015 a 2020, passou de 1 milhão e 200 mil dólares para 800. Hoje um T4 em Telatona só se consegue comprar por 800 milhões de kwanzas, 700 milhões de kwanzas. Portanto, estamos a falar de 600 mil dólares, 700 mil dólares. Portanto, e o cidadão tem dificuldade em encontrar crédito bancário para comprar. Exato. E estamos a falar de taxas de juros que mudaram também de 20, na altura de 18, hoje anda nos 23, 24% da taxa de juros. Portanto, não há crédito, não há garantias, não há rendimentos suficientes. Portanto, nós temos que pensar... Mesmo assim, alguma coisa tem que ser feita e nós estamos aqui para fazer essas propostas. E falando sobre o histórico do imobiliário, eu peguei aqui algumas notas. Por exemplo, em 1976 tivemos a aprovação da Lei 43/73 sobre a nacionalização do Parque Imobiliário de Angola e o confisco também. Em 1991 nós tivemos a aprovação do processo de venda do património habitacional do Estado. Em 1996 nós tivemos a criação de um dos maiores programas com uma empresa, a IDURB, que fez o lançamento do projeto Luanda Sul. Um exemplo e que achamos que pode ser replicado em parceria público-privada, ajudando a mitigar o grande déficit habitacional. Depois, em 2004, tivemos a aprovação da Lei de Terra, a Lei 9/04. Em 2007, nós tivemos a criação do Fundo de Fomento Habitacional, por via da Lei 03/7. Depois, em 2008, tivemos a criação
da APIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários, da qual todos nós fazemos parte. Viva! E em 2010, a massificação da construção. 1 milhão de habitações e que pensamos que ainda precisamos alcançar esse objetivo. Por outro lado, também podemos afirmar que todo este processo foi muito marcado por um fenômeno que é a informalidade. Mas é importante fazer aqui um enquadramento sobre o que é informalidade, ou seja, quando falamos de informalidade no setor e em outros, falamos de todas as práticas, no caso do imobiliário, relacionadas à compra, à venda, arrendamento, ocupação de imóveis que ocorrem fora do enquadramento legal, institucional e fiscal. Por outro lado, ou seja, em resumo, estamos a dizer que tudo que é feito fora daquilo que são os padrões admissíveis em uma república. E isso, com certeza, traz aqui, como disse o Rafael, uma anarquia no setor que depois faz com que os planos, os programas que sejam preparados não sigam o rumo, porque nós temos muita liquidez fora do mercado formal. sistema. E porquê que essa informalidade surge? Surge porque o sistema não consegue fazer com que encaixar essa demanda. E então a informalidade surge porque há espaço para ela surgir, porque senão ela não surgia. Augusto, falando em números, em bilhões de dólares ou 1.000 milhões de dólares, quanto nós temos investido nos MUSECs? Nos MUSECs, nós temos estimado entre 100 a 200 mil milhões de dólares investidos nos MUSECs em Angola. Ou seja, se fosse falar na forma americana, de 100 a 200 bilhões de dólares investidos naquilo que vai precisar ser requalificado. Então, a nossa grande preocupação, partido jogado no lixo. Exatamente. A nossa grande preocupação é que de agora em diante não aconteça mais assim, através da aprovação de loteamentos, e aí alguém vai dizer, não, mas falta o PDM, falta isso, falta aquilo. Nós precisamos começar de algum lado. Mas há aqui um ponto também sobre o MUSEC. Eu não considero que nós temos MUSEC, porque eu não encontro em parte nenhuma do mundo MUSEC em alvenaria. Portanto, nós estamos a deitar dinheiro fora. Exatamente. O que falta é o ordenamento do território. Exatamente. Os bairros podem existir, os MUSECs podem existir, se calhar pode existir o MUSEC pelo nome, que até é um nome bonito, não é? Mas Falta planeamento o estratégico. planeamento dos MUSECs é uma urbanização. Mas nem vamos chamar planeamento dos MUSECs. Não era preciso, mas a requalificação. Sim. É preciso Requalificação, requalificar. Mas para isso tem que haver planeamento E estratégico. mais do que isso, é preciso dar às pessoas título de propriedade. Isso. Mesmo a pessoa estar no MUSEC, tem que ter um título de propriedade. Não existe. Isso para o Estado é uma perda muito grande. Claro. Outra situação é que os MUSECs dentro de uma cidade em que nós sabemos que o terreno é caro. Um terreno em qualquer cidade, com esta vista que tem, com esta baía, tem que valer $1.000 a metro quadrado. Exato. Então como é que temos MUSECs a ocupar um terreno que vale $1.000 a metro quadrado e a pessoa que está ali não paga nada? É a requalificação Portanto, urbana nesse espaço É aí onde eu que é necessário. tenho debatido sempre com os colegas que é preciso requalificar as pessoas e é preciso dar valor às coisas. A propriedade tem que ter um preço, tem que ter um custo e o Estado tem que recolher receitas E tem que disso. pagar imposto. E tem que pagar imposto. Nós temos É aí que a informalidade não ajuda, porque está tudo no informal, ninguém paga nada. Mas tem que se dar vantagens para que as pessoas entrem na formalidade. E isso, nós também temos essas propostas. Temos a proposta e vamos falar. Nós temos duas certezas na vida, que vamos morrer e que temos que pagar imposto. Porque quando nós pagamos imposto, o Estado consegue realizar as obras de infraestrutura, de saúde, de educação, assim por diante. Então vamos debater um pouco isso aqui. Dentro dos temas que a gente pretende debater, vamos falar sobre loteamento, o que é um loteamento, o que é um talhonamento, o que as administrações fazem. Vamos falar da proposta de lei da alienação fiduciária que está na Assembleia para discussão. Que é uma ferramenta. E é uma ferramenta que vai ajudar muito o crédito, vai ajudar muito os bancos e, consequentemente, ajudar muito a população. Vamos falar da legalização. O Miguel disse ali título.
O que é o título do imóvel? O título do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel. Assim como quando uma criança nasce, ela tira uma certidão de nascimento, o título é a certidão de nascimento do imóvel. A criança é registrada no registro civil e o título é registrado na conservatória. Vamos falar sobre isso também. Outros temas: financiamento imobiliário. Precisamos falar do financiamento imobiliário. Planeamento. Quais são as propostas para o futuro que a gente pode falar aqui no nosso encontro? Programa de habitação social. Programa de habitação social. E, fundamentalmente, nós não vamos nunca só apontar problemas e criticar. Não vale Aliás, a pena. melhor é Vamos não a- falarmos em problemas. Não Palavra- falamos em A palavra problemas. problema não vai existir nesse programa. Exato. Não, Exatamente. vamos Nós vamos apresentar falar sempre sempre em soluções. Temos Exatamente. soluções. Soluções. Nós somos os donos da palavra? Claro que não. Essa é a nossa visão, é aquilo que a gente entende que pode ser aplicado e estamos abertos para receber consultas, fazer reuniões, sejam com quem for membros do Estado, das associações de classe, não é? Ordem dos engenheiros, dos arquitetos, enfim, a nossa ideia é propor soluções para o imobiliário. Porque, Mas, Coimbra, porque como aqui temos que dar nota, não é? Que nós colocamos aqui os 5, mas temos que dizer que Sua Excelência Presidente da República, João Manuel Gonçalves de Lourenço, é esse, dos presidentes, dos 3 presidentes que Angola já teve, o mais amigo do imobiliário. Ou seja, se nós olharmos o pensamento estratégico de Agostinho Neto e a condição, o formato, o país naquela altura, se calhar também assim obrigava, era um formato de economia centralizada, um pensamento presidencial muito voltado em que o Estado podia resolver tudo. Exato. Quando olhamos para o pensamento do antigo presidente José Eduardo dos Santos, vamos dar conta que sempre esteve a cochear entre 2 pensamentos, entre a economia centralizada, O Estado a economia resolve de tudo, né? mercado. Sim. Uma época de transição. A economia de mercado entre 2002 a 2012 no imobiliário e depois assustou-se com o mercado. Mas, Exato. mas sem cortar, não te esqueças que aqui havia 2 investimentos. Resolver o problema da população, Sim. que era enorme, e resolver o problema dos investidores, que queriam entrar para o mercado. Porque também apanhou o final da guerra, atenção. Porque apanhou uma Não altura havia um de final da equilíbrio aqui. Tinha que se resolver o problema das infraestruturas, dos investimentos estrangeiros, da população que não tinha casas. Portanto, foi todo foram momentos O presidente diferentes. João Lourenço não gaguejou. Ele, quando chegou ao poder, ele disse: é o setor privado, os mediadores imobiliários, os profissionais do imobiliário, pela primeira vez, foram recebidos no Palácio pelo Presidente da República, nunca isto tinha acontecido. acontecido. Ou seja, não há dúvidas que o Presidente João Lourenço é amigo do mercado imobiliário. Porque Mas abriu, temos- porque deu abertura. Sim, Deu abertura. Deu abertura que o Estado faça a parte do Estado e os privados façam a parte do privado. exatamente. Que o imobiliário caminhasse por si só. Porque o Estado não pode levar às costas todo o peso de construir, de produzir e até de vender imóveis. Até porque não é função dele. E é aí, E esta desculpem foi a lá, vantagem do e Presidente é João aí Lourenço. que eu acho que cabe a grande proposta que nós fazemos, que é das parcerias público-privadas, porque o Estado a casar com o privado é que dá a solução ideal. Não, a prova disso é que já temos uma parceria público-privada Exatamente. A acontecer. que Está a acontecer e que está a dar E que está a frutos. dar frutos. O que nós temos que entender é que o imobiliário é de tal forma complexo que não é um setor para o privado levar sozinho. Exatamente. Também não é um setor para o Estado levar sozinho. Temos que entender que a parte comunitária do imobiliário, que o privado não está e nem deve ser o privado a fazer, que é a parte das infraestruturas. Ou seja, o privado vai fazer, mas Certo. é sob contratação do Estado, acompanhamento do Estado, com dinheiro público, fundamentalmente. O Estado paga as infraestruturas, Exato. encontre uma forma de compensar os privados que vão fazer as infraestruturas, mas a parte das infraestruturas é coletiva. É aí o que o Exatamente. Kleber diz muito bem, se há recolha de impostos para aplicar aqui, tudo bem. Não há recolha de impostos, vai buscar dinheiro do setor mineral e traz para aqui, Exato. poder distribuir com as populações vindouras, ou ainda chama os privados que façam com o seu dinheiro e tenham compensações ao longo do tempo. Ou seja, o Estado tem que entender que a parte das infraestruturas
deve ser assumida pelo Estado. É do Estado. Não importa qual é o formato de financiamento, mas é do Estado. No final do dia, como diz alguém, estão aí bem espelhadas numa parceria público-privada as responsabilidades do Estado e as responsabilidades da entidade privada, onde a responsabilidade do Estado está às infraestruturas. E, portanto, agora, depois é um tema que nós debateremos aqui muito, é quando se devemos esperar ou não pelas infraestruturas logo. O Rafael está a olhar para mim, porque eu defendo infraestruturas. Não, Mas eu mas também defendo. Mas eu queria acrescentar ainda que nós temos que falar ainda sobre dois temas muito importantes. Ministério das Obras Públicas e Ministério do Urbanismo. Sabemos que estão juntos, mas que temos que perceber o que é que um faz e o que é que o outro faz. Isso é um tema que dá no muito para imobiliário. falar. Exatamente. Muito Nós para falar. precisamos de falar sobre isso. Mas antes de entrarmos por aí, e é importante, à medida que a gente fala, ajudar as pessoas a perceber quais as vantagens de formalizarem todas as atividades no setor imobiliário, quer para eles, quer para o próprio Estado. Certo. E por exemplo, as características da informalidade são gravosas, principalmente para aqueles que praticam a informalidade. Mas talvez não reparem nisso. Por exemplo, falta de registro legal. Portanto, eu tenho um imóvel, mas eu não sou dono. Isso Ele nem sabe que não é dono, ele Exatamente. nem sabe o valor de um registro. Exatamente. E a falta de registro legal envolve vários elementos. Imóveis sem títulos de propriedade. Terrenos ocupados sem direito formal. E se o terreno é ocupado sem direito formal, isso significa, ou se chama, invasão. Quer dizer que nós temos várias pessoas com posse na condição de invasores. Por outro lado, temos também a ausência de registro na conservatória. Portanto, ele nunca poderá usar este imóvel, este terreno, para ir buscar um crédito, Financiamento. para um financiamento. Porque não pode dar como garantia. Outra característica da informalidade são as transações não formalizadas. Compra e venda com declarações simples, contratos informais, sem reconhecimento legal, pagamentos feitos sem documentação oficial. Deixa eu dar uma parte aí que é o seguinte. Quando o Gideone fala contratos feitos sem reconhecimento legal, todos acham que um reconhecimento de firma no cartório dá reconhecimento legal. Exatamente. Não dá. Não dá. Tudo isso está na informalidade. Quando é formal, é quando se torna público. E se torna público quando está registrado na conservatória predial. Perfeito. Então, você pode dar continuidade, mas só para dizer isso, a pessoa acha que vai no cartório, reconhece firma, pronto, é legal. Não, tem o seu valor, mas é um valor pequeno, perto de um imóvel que esteja registrado na conservatória. Gideone, eu quero dar uma nota, né? Sobre a informalidade e a formalidade. E nós levamos muito tempo a definir a informalidade. Eu gosto dos físicos. Os físicos não definiram a escuridão, definiram a luz. A ausência de luz. E a escuridão passa a ser a ausência de luz. Exato. A informalidade não é diferente. A informalidade é a ausência da formalidade. Exatamente. E nós não podemos nos preocupar em estudar aquilo que é natural. Temos que estudar aquilo que veio à existência. A luz, não existia. Quando Deus cria o mundo, ele chama a existência da luz. A escuridão já existia. Então, a partir do momento em que ele chama a luz e a luz veio à existência, a luz passa a ser estudada e encontra-se definição da luz. Quando falas de luz, estás a falar da luz artificial, porque existe a luz do sol. Sim. E a luz do sol foi criação de Deus. A artificial é de criação do homem. Ou seja, estuda-se a luz, tem fórmula da luz. A formalidade tem fórmula. Sabe-se o que é a formalidade, né? E tudo aquilo que não tem documento passou a ser informal. Tudo aquilo que não tem título passou a ser informal. Quer dizer, Exato. o que nós temos no contexto geral é que a informalidade já existe, é uma coisa natural. Se não há legalização, ele vai acontecer no seu normal
o que nós chamamos de informalidade. O que nós queremos é aquilo que o nosso amigo Rafael gosta, das regras. Ou seja, existe uma regra, tudo tem que acontecer dentro da regra. Exatamente. A forma é a regra. E da lei. E a regra torna-se. E da lei. Da regra e da lei. A lei é uma Vai regra. fazer A o lei por si é informal. uma regra. Então, o que nós temos que entender, e eu, quando falo da informalidade, vou sempre buscar este exemplo, que o mercado dos combustíveis em Angola já foi muito informal. Se calhar, era dos mercados Mais informais. que nós tínhamos. É. Vendia-se bidão de combustível em Exato. todos os cantos de Luanda. Se calhar, até Em na todo o porta país. do Futumbo de Belas, naquela altura, a uma distância não muito de 2 ou 1 quilômetro, tinha bidões de combustíveis a serem vendidos. Certo. Como é que desapareceu esse mercado informal? A partir do momento que foi-se fomentando a formalidade. Exatamente. À medida que foram aparecendo bombas de combustíveis de contentor em tudo quanto é canto, foram aparecendo bombas definitivas a serem construídas em todo ponto, em todos os cantos do país, nós deixamos de ter venda de bidões em qualquer canto. O que eu quero dizer é que à medida que o mercado for a andar na forma normal, titularização massiva. Isto que vai acontecer é o crédito bancário. É. Você não vai ter ordenamento do território se não tiver crédito bancário. Porque o crédito bancário é aquele instrumento que vai fazer com que as coisas aconteçam na organização. Ou Exatamente. seja, as construtoras vão construir de forma massiva as casas e a população vai comprar as casas de forma massiva, porque as casas estão aí, ela não precisa vir construir uma casa para satisfazer uma necessidade. Platão, né, quando trouxe o conjunto de necessidades, trouxe a procura como uma necessidade, um eros. A pessoa precisa e a pessoa vai procurar. E a habitação é daquelas coisas que a pessoa vai procurar mesmo. Exatamente. Mas antes de continuar, peço desculpas. Qual tem sido o impacto, o que é que acham, o impacto das transações, dos pagamentos sem documentação oficial? O impacto é negativo, É porque negativo, não há sim. recolhimento de impostos. Claro. Pois é, toda a desordem começa aí. Só que eu acho que é isso que nós propomos, é que deve haver incentivos para trazer essa informalidade para a formalidade. E esses incentivos às vezes até vão por uma situação que vai muito pelo social, por um programa social como deve ser, pela inclusão social. Não é só uma inclusão social Financeira, na vida fiscal. fiscal. É uma económica, a bancarização dessa fiscal informalidade e legal. importante, é legal, portanto são várias formalizações, mas para isso tem que haver maneira e criatividade de chamar essa informalidade à formalidade. A melhor maneira de chamar para a formalidade, nós soubemos que, por exemplo, o Ministério das Finanças está com um trabalho muito grande para começar a cobrar IP de todas as propriedades. E no nosso encontro com o senhor secretário do Ministério das Finanças, nós dissemos, vocês têm que dar alguma vantagem para o proprietário do imóvel. Então, a melhor maneira de você trazê-lo para recolher imposto, para ele se declarar, é dizer que ele vai ter o título da propriedade dele rapidamente. Então, as pessoas vão começar a vir para as administrações, vão querer declarar os seus imóveis, vão querer recolher os impostos dos últimos 5 anos. É possível fazer um plano de parcelamento, como as finanças já têm esse plano de parcelamento. É possível, com a legalização do imóvel, os bancos fazerem um crédito para que ele pague o seu direito de superfície, para que ele pague os impostos atrasados. Quer dizer, há negócio aí, mas fundamentalmente não adianta só querer cobrar imposto de tudo quanto é propriedade. Você tem que dar para ele também o título. Estes imóveis que estão a ser registrados para pagar IPU na AGT, tem que se dar vantagem a quem está legalizado. Porque nós estamos a legalizar quem não está legal. O AGT registrar um imóvel por ocupação está a legalizar uma pessoa que está no informal. Claro, os invasores. Então, eu que tenho registro, fiz escritura, paguei o imóvel, estou igualmente como o Rafael, que é um ocupante e que também paga imposto, paga o IPU. Exatamente. Portanto, temos que dar vantagem quem de facto tem documento. Exato. E quem não tem, não pode pagar IPU. Ele tem que manter na informalidade, senão ele não vai regularizar. Exatamente. Miguel, A solução
Existe, só que a gente tem que ter coragem de tomar medidas. Exatamente, tem que haver vontade política. Tem que para haver, tomar. nós temos que tomar, dar como um ocupante, registar e ele pagar imposto, obviamente que o Estado depois vai ter que defender os interesses. Nós estamos em um campo de desordem. E a desordem é tão complicada. Se nós não promovermos a organização, todos esses entendimentos paliativos, cada um chega com um entendimento paliativo. Agora vamos cobrar imposto, quem aparecer e declarar que é dono. Se não começasse a cobrar imposto dessa maneira, está certo, está errado. Então, essa desordem toda, nós vamos só olhar o seguinte: se nós decidimos fazer um estudo hoje, vamos ficar aqui a caminhar 1 hora aqui na parte baixa durante o dia, vamos ver que não vamos encontrar ninguém a fazer xixi na rua, mesmo não tendo WCs públicos. Mas se formos para uma zona suburbana e caminharmos 1 hora, vamos ver várias pessoas a fazer xixi nos cantos. Ou seja, implica dizer que há coisas que em zonas organizadas as pessoas não fazem mesmo. Exatamente. Quer dizer, o imposto não é diferente. Se estiver organizado, só não tem como fugir o fisco. Exatamente. Se tem outra, né? Se nós já passearmos aqui na cidade à noite, já está escuro, provavelmente um ou outro pode encontrar a fazer xixi atrás do carro. Aqui na cidade, está escuridão. Né? Se tiver luz, não vai ter o camarada a fazer. O ambiente propicia. É aí onde eu estou a chegar, né? Então, o ambiente torna-se propício para determinadas práticas. Claro. E o que nós temos em Angola é um ambiente de desordem Claro. que propicia Se essas. práticas. Exatamente. Então, sabendo isso, sabemos que a solução é ordenar, é organizar o Exatamente. território. Se nós não organizarmos o território, todo o resto de desordem vai acontecer. Não, tem de existir dinheiro para ordenar o território. Porque não pode haver dúvida, não pode se há ou não há dinheiro. Não, tem de Que haver. Depois nós temos os níveis de ordenamento do território. Temos os níveis mais altos, depois temos os níveis mais baixos. E nós temos estado a trabalhar com instrumentos de ordenamento do território mínimos, que são os esquemas de uso e ocupação de solo, os planos urbanísticos, planos de pormenores, quer dizer, quando Os elementos supletivos. Sim. o ordenamento do território começa com a planificação macro. Primeiro tens que definir as grandes opções de ordenamento do território. Para não dizer que tens que excluir aquelas opções que não podem ser utilizadas. Rios, lagoas, reservas. Isso, no fundo, é o plano estratégico. É o plano estratégico Minas, etc, etc. da ocupação do território. Essas partes não podem ser utilizadas. Depois, onde é que vão passar as grandes linhas que tiram energia, por exemplo, de um ponto com o outro? Sabemos que temos as zonas de servidão, Exato. onde vai passar umas As faixas de servidão. onde é que Exato. vão passar as estradas nacionais. Exato. Que essas partes todas têm que ser retiradas, colocadas de lado. E isto só consegues ter nos instrumentos macro de ordenamento do território. Depois de expurgar isso, começas a ir para os planos diretores municipais, já passaste pelos planos provinciais, já estás dos diretores municipais, e descendo para o nível mínimo. Nós estamos a tentar ordenar o território através dos instrumentos mínimos. O que implica dizer que nem mesmo Talatona está seguro, nem mesmo Nova Vida está seguro, nem mesmo Quilamba está seguro. Imagina que amanhã, quando se definir aquilo que é as linhas de transporte intraprovincial, uma linha calha a passar por cima do Quilamba. Uma autoestrada calha a passar pelo Quilamba, porque ela não pode curvar nem para a direita, Nem para a esquerda. e está a dar o traçado aí onde está o Quilamba. Então, nós estamos cada vez mais a criar problemas para o ordenamento do território à medida que não elaboramos os planos macro de ordenamento do território. Deve-se começar. Olha, eu acho que a gente já está indo a pormenores. Eu acho que a gente encerrava por aqui. Por aqui hoje. Né? Também acho que sim. Sim, vários temas temos para debater. Outros itens que a gente precisa tratar também, nós vamos falar aqui da lei de terras, até onde a lei de terras beneficia o investidor, até onde não. O projeto de autoconstrução O dirigida. projeto de autoconstrução dirigida, que foi muito analisado pelo nosso escritório, e temos uma palavra a dar a respeito disso. Uma curiosidade, o aviso 9 permite financiamento para aquisição de casa e para construção também de casa. Uma pessoa ou um construtor que queira pegar um financiamento para construir casas para vender.
O aviso 9 não tem até hoje, salvo melhor informação, um financiamento para promoção imobiliária. Ora, como é que nós queremos diversificar a economia desse jeito? Então, todos esses temas nós vamos abordar aqui. A cada programa nós pretendemos falar sobre um ou dois temas só. Mas aceitamos também sugestões. Aceitamos sugestões. Se vocês tiverem sugestões para fazer, coloquem aqui embaixo nos comentários. E também não se esqueça que vamos ter que falar sobre agentes imobiliários, o informal e o formal. Agentes imobiliários, o que Os é um mediador intermediários, os imobiliário, mexeiros e tudo um mais. angariador, ou seja, toda essa parte de imobiliário nós vamos falar. Fala-se muito em diversificação da economia. Então, o país precisa diversificar na área da indústria, na área da agricultura, na área do turismo, na área das pescas e assim por diante. Só que no final do dia, todas essas pessoas de todos esses ramos têm que ir para um lugar chamado casa. Então, isso é transversal à economia inteira. O assunto casa movimenta a economia como um todo, o tecido empresarial nacional, que por acaso hoje em dia já temos a produção nacional de boa parte dos materiais de construção, para felicidade nossa. Então, esses são os assuntos que nós vamos tratar. Não deixe de dar o seu like, de ativar o sininho, e a partir de então você será avisado de cada um dos novos podcasts que a gente pretende que sejam quinzenais. Mas antes de fecharmos, e como falamos um bocadinho sobre a informalidade, eu queria deixar aqui uma noção daquilo que são as grandes consequências, mas também trazer a nossa visão sobre aquilo que é a melhoria dessa informalidade. Por exemplo, consequências da informalidade, e que nós vamos debater aqui várias vezes. Para o Estado, perda de receitas fiscais. Dificuldade de um planeamento estratégico urbano. Expansão desordenada das cidades. Quais são as consequências para o mercado? Redução da confiança. Desvalorização dos ativos. Dificuldade de financiamento bancário, porque não há garantia. E para os cidadãos, risco de perder o imóvel, porque ele não tem título. Mas você falou de dificuldade do financiamento bancário. E o banco está interessado em financiar a habitação? Calma. Faltam as ferramentas para que isso aconteça. Este é o outro. Não sei, viu, Gideone? Não sei. Eu acho que o banco não está interessado em financiar a habitação. O banco ficará interessado na medida em que nós iremos aqui propor melhorias a todo este ambiente. Não, há uma coisa que falta aí, que é o aceleramento da aprovação da lei da alienação fiduciária. E isso que está a demorar muito tempo e é uma ferramenta fundamental para que isso aconteça, para que os bancos se sintam confortáveis. Por isso eu disse que falaria justamente das consequências que mencionei agora, e aí vem a nossa visão estratégica, que é essa criação de instrumentos que permitam esta informalidade ser mitigada e trazer todo esse processo no curso normal. A dor da população. Onde é que está a dor? Exatamente. E tem que ter O diagnóstico para essa dor. Sabe? Por isso, a nossa visão estratégica deve ser, e é, a regularização como negócio. Programa de legalização. Regularização em massa. Conversão de ativos informais em ativos bancáveis. Depois, uma segunda coisa tem a ver com a mediação e estruturação, que é a criação de serviços, fazer due diligence, que é a regularização documental, que é o apoio jurídico e etc. Eu acho que estamos a ficar, mas eu acho que estamos a ficar muito extensos e eu acho que a gente Para devia... concluir, eu queria só deixar aqui um ponto que é importante. Nós temos que falar do imobiliário, e quando a gente fala de casas, parece que quando falamos de imobiliário só falamos de casa. É mais abrangente. Não, nós temos que falar do imobiliário porque é que não há hotéis? Porquê é que não há indústria? Porquê é que não há fazendas? Porquê é que não há quintas? Isso. Portanto, nós precisamos do imobiliário, No seu todos sentido eles têm lato. que investir, Exatamente. e porque a população precisa de emprego, precisa de trabalho, precisa de rendimento. A população precisa de aumentar a sua capacidade financeira. Sem aumentar essa capacidade financeira, ela não consegue comprar uma casa. Portanto, à volta das cidades, à volta das indústrias, dos hotéis, as pessoas começam a trabalhar e começam a comprar casa.
começa a ter condições de comprar casa. É o que Portanto, acontece nós com o novo pensarmos só em aeroporto, projetos por para as exemplo. pessoas comprarem, não é a solução. Temos que pensar no todo. O imobiliário é o investimento. Concordo. São os ativos. Então, quando falamos muitas vezes de casas, as pessoas pensam que se nós só estamos a falar de Casa. comprar uma casinha para morar. Não, não. estamos a falar no todo, É, até sistema, na mobilidade urbana. Exatamente, exatamente. Para onde é que vão as cidades? Será que Angola tem que ter os 10 milhões de pessoas aqui? É. Ou Angola pode distribuir os 10 milhões, os 30 milhões pelo país inteiro? Mas será que a capital tem 10 milhões ou tem 13 milhões? Eu ouvi falar em 13 milhões. Não, Seja como ouvi for, dizer 10. Há aí muitos temas para nós falarmos e acho que Porque se nós forem, temos que ir por tópicos. porque se forem 10 milhões, num crescimento de 3% ao ano, nós estamos a dizer que nascem 50 mil famílias, 6 pessoas por família, 50 mil famílias por ano na capital, se forem 10 milhões. Se forem 13 milhões, mais. Então, como não encarar de frente o problema da organização do imobiliário? E o Temos que é que ir nos diz atrás do o- prejuízo. E o que é que nos diz o Instituto de Estatística já agora sobre o crescimento populacional em Luanda? Mais de 3%. Então nós temos aqui um grande assunto para cuidar. Um grande desafio. Eu acho que Bom, ficamos obrigado. por aqui. Muito eu obrigado a acho que todos. para o início de um podcast Como nos onde falamos, a conversa é o nosso de podcast profissionais, é este. vamos poder Sem moderação, uma conversa É. aberta. Nós temos com que arranjar alguém profissionais. que nos trave, porque senão a gente fica aqui o dia todo a falar. O grande problema é esse. O país tem Eu muitos penso, assuntos sim, para tratar. Estamos alinhados e Yeah. e acredito que será um bom momento. de Obrigado aos nossos partilha ouvintes. e de intercâmbio de conhecimento dentro do setor e não só. Sugira os assuntos que te interessam. Nos encontramos aqui daqui a 15 dias e vamos procurar analisar completamente sem Sem moderação, exatamente. E ao final do dia,